Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui indo para mais uma semana de aulas, ok? Iniciando a apostila número 3 e eu vou tentar não me alongar, né? Já antecipo que essa aula número 1 da apostila 3 vou desdobrá-la em duas, tamanho é o, né? É a sua extensão e o número de coisas a se abordar, ok? Então eu vou usar duas aulas para trabalhar uma aula, tá certo? E nós vamos falar da questão ambiental mundial. No final da segunda aula, né, a segunda parte, né, que será a segunda aula dada no dia seguinte, então vou trabalhar o tema do efeito estufa, né, o aquecimento global, efeito estufa, ok? Então vamos para a parte número 1, uma parte que vai trabalhar com muitos conceitos e aproveito para mostrar uma imagem, né, de uma propriedade de Sebastião Salgado que ele transformou em uma área de preservação permanente. Então é uma app mais privada, né? Então, eis aí em 18 anos a revolução que ele fez na sua fazenda, né, ou na sua propriedade, né, uma regeneração ambiental, né? E na onda disso, na esteira disso, né, a natureza, a vida, né, despontando fatores bióticos ou fatores abióticos, né, ressurgindo dentro da sua área de preservação permanente privada, ok? Então essa imagem é colocada de propósito para vocês mostrar que nós temos que, né, não é só uma análise de aula para fins acadêmicos, certo? Mas também, né, ter uma nova relação com a questão ambiental, ok? Então, não vou me alongar, né? Vou tentar ser muito objetivo. Então, a questão ambiental representa um dos temas mais importantes do momento. Claro que nós estamos vivendo, né, uma pandemia e outros assuntos têm, né, e a pandemia tem, né, despontado como principal tema de debate, né? Mas a questão ambiental, os problemas ambientais, eles estão postos. E, né, e como vocês têm percebido, né, algumas pessoas aproveitam da época da pandemia para continuar agredindo, né, e desregulando, né, a questão ambiental, principalmente no nosso país, né? Então, esse tema demanda da gente um envolvimento para gerar, né, uma nova forma de lidar com a questão. Então, a questão ambiental, pensando aí, né, sugestões para vocês em textos de redação, né, a questão ambiental ela necessita de políticas de curto, médio e longo prazo. E a educação ela é essencial para criar nos novos brasileirinhos, nos novos habitantes do mundo, né, novas mentalidades, novas maneiras de lidar com a questão, né, novas pegadas, novas formas de relacionamento e esse relacionamento, né, mais sustentável. Então, se existe um conceito que vocês têm de se lembrar dentro dessa temática é o de desenvolvimento sustentável. É imperdoável vocês irem para um vestibular desconhecendo esse conceito. E não é um conceito difícil de ser aprendido, tá? Não é de ser decorado. Decorar é estudar errado, ok? Muito bem. Então, o que nós vimos aí, né? Até o ano passado, boa parte dos países, né, ou principalmente os países mais sérios desse mundo, estavam comprometidos, né, com metas, né,
que viriam a diminuir os problemas ambientais, sobretudo um problema em específico, o aquecimento global. Então, em 2015 aconteceu a COP21, que foi, né, o principal encontro ambiental da história, porque ele representou um esforço global de combate, né, principalmente ao aquecimento global. Então, até o ano passado, boa parte dos países, né, estava envolvida com a questão. Veio a pandemia e, né, gerou ali todo um rebuliço dentro da comunidade internacional, né? Então, a prioridade agora é a pandemia. Então, no caso, né, de dois países aqui da América que eu chamo a atenção, são os Estados Unidos, e Donald Trump, né, na sua campanha eleitoral disse que se ele fosse eleito ele retiraria os Estados Unidos do tratado, e ele o fez em esfera federal. Coloco um asterisco porque alguns estados americanos ou dos Estados Unidos permanecem no tratado, como a Califórnia, como Nova York, ok? No caso do Brasil, né, um país que seria o que teria o maior trunfo no combate ao aquecimento global, que seria a floresta amazônica, né, a comunidade internacional vê o nosso país, a forma com que o governo tem lidado com a questão, né, da preservação ambiental, da preservação amazônica, vê com tristeza, vê com lamentação e com muita crítica. Né? Quem não quer acreditar nesse professor é só acessar os sites dos grandes jornais dos países, né, ocidentais. Ou do Japão também, da China, tá entendendo? Vocês vão ver inúmeras críticas ao governo da República Federativa do Brasil, tá certo? Fechada essa introdução, rapidão então para os conceitos, ok? E por que os conceitos vão ser trabalhados nessas aulas? Porque, né, e vocês já viram pensando o terceiro colegial, conceitos são ferramentas de análise. Então, quando a gente for, né, debater, escrever, é importante que a gente use os conceitos, mas que a gente saiba do que cada conceito está trazendo para a gente. Então, saber, ter domínio dos conceitos vai fazer com que nossa argumentação, nosso texto, né, seja mais fluido, mais dinâmico, seja mais profundo, certo? Porque cada conceito vai estar trazendo uma visão de um certo aspecto desse tema todo, dessa questão toda. Ok? Primeiramente, preservação, né, envolve áreas de preservação. Numa área de preservação, impede-se qualquer interferência humana. No Brasil, né, onde acontece isso? Em parques e áreas de preservação. Então, deveria acontecer, certo? Não deveria existir interferência humana. Se existe interferência humana, ela acontece pela violação da regra ou ela acontece pela falta de fiscalização. Então, áreas de preservação visam resguardar áreas inteiras de fauna e flora, né? Preservando, né, a riqueza do nosso país ou dessas áreas. Áreas de conservação. Aí já é um pouco diferente, porque numa área de conservação, você vai ter a área de preservação, áreas que vão estar sendo preservadas e outras áreas que vai se permitir que exista uma alteração, que exista um manejo, certo? Um manejo, entretanto, sustentável e racional, né? Sem comprometer, né, ou esgotar aqueles recursos, aquela área. Pode ser também que seja uma área que permita a presença de pesquisadores. Tá certo? Então, no Brasil, como vocês vão ver na apostila, existem áreas de preservação e áreas de conservação. Algumas comunidades ribeirinhas, algumas comunidades quilombolas habitam áreas de conservação, que permite a eles, né, fazer certas alterações no espaço.
Degradação ambiental, conceito importantíssimo dentro de um texto. Representa o quê? Agressão ao meio ambiente, né? Representa a deterioração das condições de vida, né? Seja na sociedade urbana ou seja no campo. Então, vimos isso um pouco em problemas ambientais e urbanos, tá certo? Então, né, na esteira desse tema, nós temos a poluição e os impactos ambientais. Então, poluição é qualquer degradação ambiental ou deterioração dos recursos naturais. Então, a poluição acontece porque o homem negligencia, né, o efeito da sua pegada na natureza. Então, às vezes o homem empreende projetos, transforma a natureza, né? Não calcula o impacto, e aí nós vamos ter, né, as consequências negativas para o ambiente. A poluição é uma delas, certo? Por isso que quando nós vamos fazer uma intervenção dentro do ambiente, é necessário o cálculo, né? Qualquer intervenção vai gerar impacto, mas quanto maior a intervenção e menor o cálculo, né, mais impactos ambientais nós vamos ter. Então, dentro dessa explicação, desse raciocínio, está o aquecimento global, está, por exemplo, uma situação de poluição que inviabiliza a vida dentro do rio ou do mar, né? Está no desmatamento e queimada, está na desertificação do solo. Desertificação, por mais que ele tenha ali um traço natural, dependendo do tipo de manejo que a gente utiliza no solo, na agricultura, na pecuária, nós podemos, né, tornar mais rápido o processo de desertificação de solos de algumas áreas, né, que já existe a propensão de desertificação, tá certo? Como, por exemplo, em lugares de clima semiárido. Lugares de clima semiárido têm propensão natural à desertificação. Veja essa notícia, né? 7 toneladas de peixes mortos são retirados de rio durante incêndio. Então, usou-se em Santos água do mar para combater o incêndio. Essa água foi para o rio e o excesso de sal, né, implicou na morte de um monte de peixe. Aqui, rejeitos da barragem da Vale em Brumadinho contaminam o Rio São Francisco. Então veja, né? Uma tragédia como a de Brumadinho não é uma tragédia só para a população e a natureza de Brumadinho. Essa água contaminada, ela flui dentro da bacia hidrográfica, né? E aí pode contaminar outros rios. Ela pode contaminar o solo, ela pode contaminar o lençol freático, ela contamina o rio, traz morte para o rio, traz impossibilidade de abastecimento a partir da água do rio, ok? Lama de rejeitos de barragem do Fundão destruiu 324 hectares de mata atlântica, né? São 324 campos de futebol que foram eliminados em poucas horas. Então, isso pode ser visto no desmatamento da Amazônia. Isso pode ser visto numa situação como, né, o exaurimento do Mar de Aral para fins de irrigação, né? Então, eles literalmente mataram um lago gigantesco que é o Mar de Aral, isso na União Soviética, na segunda metade do século XX. Ok?
Então nós temos que entender que os ecossistemas, eles possuem uma capacidade de regeneração, sim, mas ela é lenta, ela é finita, certo? Então toda essa discussão que nós estamos tendo, né, representa, né, nós estamos trazendo aqui exemplos de como o homem lidou e lida de forma irresponsável com os recursos, né? E aí as principais pessoas que sofrem com isso são as pessoas que moram nesses lugares ou moram próximas a esses lugares. A apostila aborda, né, a chamada hipótese de Gaia. Então essa hipótese de Gaia vai levar ao ápice do nosso estudo aqui, que é o conceito de desenvolvimento sustentável. O que seria a hipótese de Gaia? Gaia é a deusa que personifica a terra para os gregos, dentro da mitologia grega. É a terra que gera recurso, que gera alimento. Então a terra, ela é um órgão vivo. Ela é um órgão vivo representa um corpo com vários elementos. Esses elementos interagem, formam uma dinâmica, funcionamento do corpo equilibrado. Então, conforme, né, nós afetamos parte desse corpo, atingimos certos órgãos, nós, né, vamos ter como implicação o mau funcionamento do corpo, ou o corpo, né, refletindo em problemas, e nós também seremos afetados por esses problemas. Nós podemos levar essa discussão, essa dinâmica da hipótese de Gaia para a questão que nós vimos da floresta amazônica, né? Então a floresta amazônica, o domínio amazônico representa um sistema, elementos, né, órgãos que vão interagir. Conforme nós afetamos um desses elementos, a floresta, nós vamos ter, né, o corpo funcionando de forma deficitária, com problemas. Então nós precisamos, né, respeitar esse corpo, né, para que ele possa ser preservado e ele possa ser desfrutado, né, para as gerações futuras. Então é a partir dessa ideia que surgiu o desenvolvimento sustentável, né? Então, que é muito básico. Nós podemos usar os recursos da terra, mas nós não podemos esgotar os recursos. Nós precisamos lidar de uma forma razoável com a natureza para não esgotar, né, alguns dos seres dessa natureza, presentes na natureza. Então nós não podemos ter uma postura egoísta, arrogante, né? Nós devemos criar uma relação mais harmônica, mais ética, né, mais sustentável com a natureza. E aí vejam, né, os 17 objetivos da ONU, né, que vão gerar desenvolvimento sustentável. Percebam que desses objetivos nem todos têm relação com a natureza. Então envolve erradicar a pobreza, fome zero, saúde, educação, igualdade de gênero, né? Então vejam vocês, né? A palavra gênero aqui. Água limpa e saneamento, energia acessível, emprego digno, indústria inovadora, redução de desigualdades, comunidades e cidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate a alterações climáticas, vida debaixo da água, vida sobre a terra, paz, justiça, instituições fortes, parcerias em prol de metas. Então vejam que termos importantes, eles têm que estar interagindo: sociedade, equilíbrio, economia, viabilidade, né, ecologia, tudo pensando, né, na manutenção, né, do ambiente. Outros importantes conceitos, já caminhamos para o final: biodiversidade, variedade de vida.
de espécies, de ecossistemas, hotspots, né? Dentro de certos ecossistemas, zonas ricas, né, em diversidades degradadas e de prioridade de conservação. Então nós temos 2 hotspots no Brasil atualmente. Primeiro, que é de conhecimento de muitos, que é a Mata Atlântica. Apesar de que a Mata Atlântica tem sido parte dela regenerada. Então não está num processo, ela chegou num processo, né, caótico de 5, 6% de resto da Mata Atlântica. E hoje parece que ela voltou a ter 10% de área. Então, ou seja, foi regenerada. Mas o principal hotspot é o Cerrado, que ele está sendo eliminado cada vez mais para atender a fins ou agrícolas, ou de pecuária, ou para novas cidades, tá certo? Então, atualmente, o Cerrado é o principal, né, hotspot do Brasil, tendo em consideração que a Mata Atlântica já é de muito tempo, mas que vem sendo regenerada a partir dela. Outros importantes conceitos: corredores de biodiversidade. Então, nós podemos ver alguns corredores de biodiversidade dentre propriedades rurais. Então, é importante que os produtores rurais eles, né, articulem, né, conectem as suas áreas de reserva legal para formar o corredor. O que tá, como o nome já diz, o corredor de biodiversidade, ele vai ser importante sobretudo para a fauna, para que a fauna possa ter área de trânsito, para que ela possa dialogar em áreas longínquas, certo? Para evitar que espécies cheguem à extinção, ok? Uma vez que cada vez mais nós temos menos áreas de natureza, certo? Nessa temática, a biopirataria pode representar 2 coisas: ou roubo de material genético, né, ou roubo de venda de animais. Então, a biopirataria é combatida, né? A biotecnologia é a situação, né, dentro da lei, usando de órgãos vivos, matérias-primas para a produção de remédios, de cosméticos, de vacinas, certo? Então a biotecnologia se vale da vida, mas dentro da legalidade, dentro do respeito à natureza. Biossegurança, né, envolve, né, medidas, né, para evitar problemas com biotecnologia e biopirataria. Seria a regulamentação da biotecnologia, né? E aqui nós inserimos o tema dos transgênicos, dos organismos geneticamente modificados, né? Então, a função aqui é afastar a biopirataria, né? Legalizar a biotecnologia e entender qual é o impacto, por exemplo, dos transgênicos na natureza, pensando segurança, biossegurança. Aqui uma notícia que fala que os transgênicos no Brasil são facilmente liberados, né? E isso é preocupante porque, né, quanto mais transgênicos sendo lançados sem estudo de impacto, nós podemos ter um aumento das doenças como o câncer. Outros 2 conceitos importantíssimos: pegada ecológica e biocapacidade. A pegada ecológica representa a pressão que nós exercemos sobre a natureza, a nossa retirada de elementos na natureza, sem contar o que nós descartamos na natureza, certo? O que nós consumimos da natureza e jogamos de volta em forma de poluição. E biocapacidade, né, é o potencial que a natureza, que o lugar vai ter para gerar recurso e absorver resíduo. Então, é uma equação que vai envolver 2 variáveis: a nossa pegada e a biocapacidade, né? O potencial que o lugar tem para gerar recurso.
Então, né, segundo a apostila, nos últimos anos, a pegada ecológica da Terra é muito superior à biocapacidade. Então, o que isso representa, né? E se mais países conseguem consumir mais e melhor, mais em quantidade, significa que a Terra não dá conta, dentro dessa dinâmica de vida, né, de gerar recurso para toda a população da Terra. Então pensem, por exemplo, cada ano que passa, que mais indianos, mais chineses consomem, a pegada ecológica na Terra, nos diferentes lugares, ela é aprofundada. Então veja nessa imagem, né, que vai até 2012, o déficit ambiental por conta da pegada ecológica e a biocapacidade. Então veja que a biocapacidade cada vez ela está menor, né? Então, por conta do que a natureza, a capacidade de regeneração da natureza ela é lenta, enquanto que a pegada cada vez é maior, certo? Então isso está gerando cada vez mais um déficit ambiental. Então aqui, segundo a imagem, em 2012, a pegada ecológica é maior em 64%. Passamos a consumir mais que 1,5 planeta para suportar o nosso modo de vida. Então veja a comparação da pegada ecológica e biocapacidade do Brasil com os países do BRICS. Então o Brasil é ainda por conta das suas florestas, é um país que ainda está superavitário. Brasil, Rússia, mas veja a Índia, veja a China, veja a média mundial. A pegada ecológica ela é maior do que, né, a biocapacidade. Veja a China, como a curva tem subido, né, e cada vez mais ficado distante entre as variáveis. Os Estados Unidos, né? Então é necessário, concluindo nossa aula, é necessário que a gente tenha, né, uma nova pegada, né, uma nova forma de se relacionar com a natureza. Como? Né? Utilizando energias renováveis, reciclando, tá? Diminuindo o impacto da poluição no dia a dia, consumindo menos, consumindo de forma, né, razoável e responsável, tá? Então é mais ou menos isso, nossa primeira parte, ok? Abração e até mais.